Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver práticas, obras, manifestações da sua fé como fruto no viver? Pode acaso semelhante fé, sem fruto, sem obras, sem consequências, salvá-lo? Se ele ouve e diz que crê, mas não pratica? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa, com frio, e necessitados de alimento, com fome, e qualquer um dentre vós, cheios de fé, lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dardes o necessário para cobrir o corpo, qual é o proveito disso? A paz do Senhor, Deus te abençoe. Qual o proveito disso? Se Deus decidiu ser amado no próximo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, como tentativa abstrata de mentalização, como confissão doutrinária, como profissão pública de fé, que não produz o fruto real do Evangelho na vida, é uma fé morta. Mas alguém dirá, sempre alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me, porém, essa tua fé sem as obras, e eu, com as minhas obras, com a minha manifestação de vida, com o fruto do Evangelho em mim, te mostrarei, te confessarei, te expressarei a minha fé. Tu não podes separar a fé do fruto da fé, da consequência da fé, que é a prática de obras do Evangelho, e que são naturais na vida, e que não são performances. São um fruto que brota de maneira espontânea e impossível de ser controlado, porque nasce da semente da fé, e a semente da fé carrega o fruto da fé, e o fruto da fé é a prática do Evangelho. Por isto, eu te repito, mostra-me essa tua fé sem o fruto dela, e eu, com o fruto da minha vida, te mostrarei a qualidade da minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. E a maioria dos que estão aqui dizendo que tem fé, creem, mas não tremem. Os demônios já superaram muitos de nós. Porque quem blasfema somos nós, que cremos e não trememos. É interessante como no Novo Testamento você não encontra os demônios blasfemando. O demônio vê Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, afasta-te. Vêm a Jesus e dizem: tu vieste perder-nos, julgar-nos antes do tempo, lançar-nos no abismo antes da hora. São os demônios. E saíam correndo das suas vítimas, dizendo: eis aí o Cristo, o Filho do Deus vivo. São demônios. Creem e tremem. Por isso eu disse que os demônios nos superaram. Aliás, eles não precisaram. Nós andamos para trás. Porque nós dizemos que cremos, mas não trememos. Nem sequer trememos. O objetivo não é vivermos no nível dos demônios. Mas a coisa está tão horrível
que parece que a referência dos demônios nos supera tanto que passa a ser quase um propósito. Ó Deus, permite que o teu povo creia e trema semelhantemente aos demônios. Porque você diz que crê e é um cínico. Diz que crê e é impermeável. Diz que crê e é impenetrável. Diz que crê e não dá fruto. Diz que crê e só apresenta como resultado a repetição das mesmas amarguras, invejas, prostituição, cobiça, mediocridade amesquinhada, amargurada, complexada. E diz que crê, e trabalha contra, e é avarento, e é idólatra de ideias, de ideologias, de filosofias, de pessoas, idólatra, totalmente idólatra. Mas diz que crê, e ridiculariza aqueles que, crendo, dão o fruto do amor, que vem carregado de bondade, de longanimidade, de fidelidade, de integridade, de fé, de alegria, de sinceridade, de mansidão, de autocontrole, de consciência. Não dá o fruto do Evangelho, não dá o fruto do perdão, não anda para além dos demônios, ao contrário, ainda são pessoas aquém dos demônios. Jesus nos chamou para sermos pessoas para além dos demônios, aqueles que creem, tremem e frutificam. Agora você diz que crê, não sabe no que crê. Na maioria das vezes, quando diz que crê, está crendo no que é errado e não dá nenhum fruto. O Evangelho para você é um conjunto de textos num livro que você chama de Bíblia, biblioteca, biblos. Só isso. Enquanto para Jesus o Evangelho era a prática da vida. Para Paulo, o Evangelho era fazer das pessoas cartas vivas. O Evangelho segundo Caio. Todo mundo ia ler e ver. Que evangelho é esse? Escrito por gestos, atos, ações, consciência, expressão, acolhimento, justiça, verdade, simplicidade. Esse é o evangelho. Se eu não manifestar isso, eu estou brincando de falar disso. Ou de me identificar com isso. É mentira. Eu estou aquém dos demônios. É horrível pensar que a maioria dos cristãos vivem aquém dos demônios, porque creem e não tremem, e os demônios acima de você creem e tremem. Vai ter demônio daqui a pouco dizendo: ó Deus, nós gostaríamos de nos converter, e você não. Olha, eu vou te dizer, cada vez eu acho mais interessantemente engraçada e pertinente uma resposta que o Juan Carlos Ortiz, que quem é da antiga lembra, um argentino que escreveu um livro há muitos anos chamado O Discípulo, um livro espirituoso, interessante, criativo. E eu estava com ele, pregando no Nordeste, num seminário. Aliás, era um acampamento de presbiterianos organizados, se não me engano, pelo Seminário Presbiteriano do Recife. Salvo engano meu, na Palavra da Vida, no acampamento da Palavra da Vida. Aí no iniciozinho da década de 80. E ele acabou de fazer uma palestra de manhã, e eu ia falar à noite, e estava lá com ele. Ele acabou, nós íamos saindo, vieram muitos estudantes de teologia chocados, porque o Juan Carlos Ortiz brincou dizendo que o diabo iria acabar se convertendo. E um monte de gente
Seminarista leva tudo profundamente a sério e literalmente, na maioria das vezes, ficaram logo eriçados. Quando a gente ia saindo, veio um grupo de seminaristas perguntando: mas o senhor está dizendo que o diabo pode se converter? Aí ele olhou para o cara e falou: rapaz, se você pôde, ele também pode. Deu um risinho e a gente seguiu, porque tá patético. Se você diz que é crente, o diabo está dizendo: Senhor Deus, eu creio mais, porque eu tremo e não estou brincando de blasfemar contra o teu nome. Eu minto, eu sou mau caráter, não consigo sair de mim mesmo, mas também não estou confessando o teu nome, nem falando em teu nome. Eu falo em meu próprio nome e peco em meu próprio nome. Eles falam em teu nome, transferem tudo para ti e tentam me expulsar. Por isso, cada vez que dizem para eu sair, eu entro mais. Porque eles são mais diabos do que eu. Os demônios creem e tremem. E você? Senhor Jesus, aplica essa palavra no coração de todo aquele que for recebê-la. Eu te peço, na força e no poder do Espírito Santo. Amém.